Olá, boa noite. Boa noite a todos. Quero desejar as boas-vindas aos nossos companheiros de jornada, que ao longo dos últimos 5 meses, né, desde julho, estão com a gente nesse grupo de estudos que foi fundado pela doutora Nise em 1955. E desde então a Casa das Palmeiras mantém esse grupo de estudos de uma forma aberta, como a doutora Anísia sempre quis, aberta e gratuita. É uma forma da gente poder se encontrar e discutir alguns assuntos da ordem da psicologia analítica, do trabalho da doutora Anísia também. Nesse último semestre, a gente se debruçou sobre a leitura do livro A Prática da Psicoterapia, do Jung. Estamos ainda no início, porque a nossa metodologia é uma metodologia de degustarmos os escritos, ampliarmos também o que tá sendo lido ali. Nosso objetivo não é ter pressa, né? Então, mas sim que a gente possa digerir e entrar em contato com esse conteúdo. Então, agradeço a presença de vocês ao longo desse semestre. Hoje é o nosso último encontro do ano de 2020, um ano muito atípico, né? Esse grupo também precisou se reinventar, porque esse grupo ele era presencial, acontecia também às quartas-feiras, nesse mesmo horário, de 15 em 15 dias, mas já acontecia na Casa das Palmeiras, no salão da Casa das Palmeiras, e diante da pandemia do Covid, né, Covid-19, a gente precisou se reinventar e viemos para o virtual. Isso trouxe o distanciamento, que para a gente é muito importante estar presente nos olhares, nas trocas. Presencialmente, a gente tinha mais trocas verbais também, todo mundo conseguia conversar. No virtual, a gente precisou reenquadrar algumas coisas, mas também trouxe um lado de que a gente está podendo atingir pessoas e esse grupo está abraçando pessoas que não teriam a possibilidade de estar presente fisicamente na casa. Então, pessoas de outros estados, pessoas que não teriam essa possibilidade. Então, isso também é a casa rompeu algumas barreiras. Mas como hoje é o nosso último encontro do ano, né? A gente vai terminar o parágrafo que a gente estava lendo, e a ideia que hoje é que a gente possa fazer um encerramento, uma celebração. A gente pode abrir os microfones, a gente vai poder falar um pouco, tirar as dúvidas que porventura ainda ficaram sobre algum tema, a gente poder trocar mais, né? Vai ser um encontro mais afetuoso. Essa é a ideia para que a gente possa fazer hoje, na noite de hoje. Se estivéssemos presentes, com certeza, ao final, a gente se abraçaria também, né? Agradecendo essa jornada, mas hoje a gente vai fazer de tudo para que a gente esteja um pouco mais próximos. Então, os microfones, a partir de um determinado momento, vão ser liberados. Quem não quiser ou tiver alguma impossibilidade de abrir o microfone, o chat vai estar aberto também, como sempre, então pode mandar pergunta, pode mandar seu comentário que eu vou ficar aqui administrando e leio para Sigrid e para Humberto. Não vou me estender muito, não. Eu só vou agradecer mais uma vez a Sigrid e Humberto, que esse é um trabalho voluntário que todos da Casa das Palmeiras fazem. Agradecer ao Fábio também, meu parceiro aí na organização. É, Quero dizer que todos estamos aqui de forma voluntária, então todo o valor que é arrecadado a cada encontro, através do link que eu mando para vocês, as pessoas também que fazem o depósito para a Casa das Palmeiras, é de grande ajuda para a própria casa, então agradeço também a cada um que vem contribuindo. A casa realmente precisa dessa contribuição para se manter firme, mais do que nunca, acho que
A gente vem vendo aí, né, inclusive nos últimos dias, as notícias de algumas providências aí no rumo no âmbito da saúde mental que colocam a gente um pouco preocupado. E a Casa das Palmeiras é um dispositivo de resistência, é um dispositivo importante, que vai contra ao que está sendo proposto atualmente, né? Vai ao encontro da luta antimanicomial. A Anísia foi pioneira nisso. Então, mais do que nunca, a casa precisa ser reforçada, esse trabalho da Anísia precisa continuar para que a gente possa ter aí uma saúde mental, um atendimento mais humanizado, mais afetuoso e para as pessoas que precisam. Então, vou dar só um último recadinho, vou divulgar o nosso grupo de estudos para o ano que vem. Esse vai se manter, então retornamos, vocês já podem anotar aí na agenda, retornaremos no dia 10 de março, tá? Então, 10 de março a gente retorna com a prática da psicoterapia, que é esse grupo aberto, e a casa também oferece outros eventos, outros grupos de estudos, num outro formato, num formato com ingresso pago, ele não é aberto, mas a gente está aí, ainda restam alguns cupons de descontos, então eu vou compartilhar com vocês, que a gente está lançando com uma certa antecedência, né, justamente para que as pessoas possam se organizar. A gente está lançando o grupo de estudos do Homem e seus Símbolos, também com a presença da Sigrid e do Humberto. Eles vão estar guiando a gente nesse conteúdo. Se vocês podem me avisar se vocês estiverem vendo a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Vocês veem o folder? Então, a gente vai, a partir do dia 3 de março, começar esse grupo de estudos com a Sigrid e com o Humberto, com a leitura do livro O Homem e seus Símbolos. Então, todos são bem-vindos. Eu vou botar aqui no chat, para quem ainda não tem o link da inscrição, né? Então, vocês são bem-vindos também. E é uma forma da gente ajudar a casa, manter a casa. Enfim, a gente agradece quem se juntar nesse projeto. Bom, vou dar, então, mais uma vez, boa noite a Sigrid e Humberto. A gente vai fazer o compartilhamento da página onde a gente parou. Então, quem puder me relembrar aqui o parágrafo. 25. Parágrafo 25. Então, vamos lá. No parágrafo 25. Hoje a intenção é que a gente leia esses três últimos parágrafos e depois abra para troca, né? Sim. Então, vamos lá. Fábio, você quer participar da leitura? Então, vou liberar o Fábio. Sim, vamos embora. Então, a gente está no parágrafo 25, né? Quando as sessões começam... Ok. Vou iniciar, então. Quando as sessões começam a ficar monótonas e repetitivas, a ponto de sugerir que o processo esteja em vias de paralisação, ou então, quando surgem os conteúdos mitológicos ou arquetípicos, está na hora de abandonar o tratamento analítico redutivo e de tratar os símbolos anagogicamente ou sinteticamente, o que equivale ao método dialético e à individuação. Os métodos de influência, que também incluem os analíticos, exigem que se veja o paciente com a maior frequência possível. Quanto a mim, contento-me ao máximo com 3 ou 4 sessões semanais. Ao iniciar-se o tratamento sintético, convém espaçar mais as consultas. Reduzo-as, em geral, a 1 ou 2 por semana, pois o paciente tem que aprender a caminhar sozinho. O primeiro passo seria o que o próprio paciente procurasse entender os seus sonhos, de modo a incorporar progressivamente os conteúdos do inconsciente ao consciente, visto que a causa da neurose
é a discrepância entre a atitude consciente e a tendência inconsciente. Essa dissociação é superada através da assimilação dos conteúdos do inconsciente. O tempo entre as consultas não fica, portanto, inaproveitado. Desta maneira, poupa-se muito tempo ao doente e ao próprio médico. Para o paciente, isto também significa uma economia equivalente em dinheiro. Além disso, ele vai treinando a sua independência e deixa de viver agarrado ao médico. O trabalho feito pelo paciente conduz através da assimilação progressiva do inconsciente, à integração final de sua personalidade e, com isso, a eliminação da dissociação neurótica. Uma descrição em detalhes do processo evolutivo ultrapassaria de longe os limites de uma conferência. Por isso, contento-me com esta visão de conjunto dos princípios básicos da prática terapêutica. Prossegue? Não, paramos aí. vamos parar aqui, né? Vamos. Podemos falar um pouquinho aí desse parágrafo 25, né? Que é um aspecto importantíssimo. Muitas vezes a gente percebe dentro do trabalho, né? Dentro do nosso ofício, né? Essa paralisação, né? Assim que Jung coloca aqui no parágrafo 25 como sendo um aspecto importante, né? Assim, um sinalizador importante de que é um momento para que a gente possa tirar o paciente desse lugar mais literal, né? Desse lugar mais literalizado, né? Assim, para um espaço mais simbólico, né? Assim, trazer ele para o campo do simbólico. Isso de todo não é algo muito fácil, né? Assim, dentro do processo, porque envolve também a questão da transferência, né? Essa paralisação, ela conta um pouco, né? Assim, do que se passa ali na relação entre os dois, né? Às vezes o fato do analista, né, muitas vezes não dialogar sobre o processo, né, permanecer muito fechado ali dentro do espaço da clínica, né. O nosso trabalho tem muito dessas questões, né, quando a gente permanece muito ali ensimesmado, né, com o nosso trabalho. Quando a gente começa, eu já falei aqui para vocês que até pouco tempo, né, muito pouco tempo, eu tinha uma pessoa com quem eu dialogava sobre os meus casos, né? Quando acontecia no processo eu perceber que havia uma paralisação, como por exemplo, né? Eu tinha uma pessoa com quem eu sentava e dialogava, ou quando eu percebia ali em algum momento que o caso, eu estava ali com dificuldade, eu estou ali com dificuldade com algum caso, né? Assim, eu tinha até bem pouco tempo essa pessoa, né? Assim, isso é importante a gente ter, né? O trabalho da supervisão também é importante nesse sentido, né? Porque é uma troca, né? Isso que eu estabelecia com essa colega minha era uma supervisão, né? A gente não falava, não denominava esse nome, porque uma cobria o espaço da outra, né? Essa falta que com o tempo é necessário, né? A gente permanece muitas horas ali no consultório, muitas horas fechado ali com os nossos casos, né? É importante essa possibilidade de nos tornarmos mais porosos, né? De contar com o olhar de um outro que possa somente isso por muitas vezes, né, já libera aquela energia. Né? Aquela energia já se libera. Somente esse diálogo, essa conversa, né, já consegue liberar um pouco mais aquela energia
que fica retesada entre ambos, né? Entre o paciente e o analista. Isso é um momento muito importante, ele chama atenção aí, tá? Jung ele solta essas preciosidades, né? Em parágrafos muito pequenos, mas que tem uma profundidade enorme, né? Assim, isso é um espaço importante de reflexão e faz parte da nossa, outra vez, né, da nossa invisibilidade, né, que eu costumo dizer, porque é necessário que a gente entenda essa invisibilidade como uma potência mesmo, né? Então é necessário que a gente, vejam bem, que a gente busque dialogar com esse inconsciente que é nosso também, né? Que é um inconsciente que é nosso também, que está ali no jogo daquela relação. Então, o espaço da supervisão é um espaço necessário. Esse é um espaço importante, o espaço de você ter uma pessoa da sua confiança ali, que olha com delicadeza, porque é sempre o espaço do outro, e aí é o espaço do outro duas vezes, né? É o espaço do outro que atende, é o espaço do outro que é atendido. Então, é para olhar com mais delicadeza ainda, né? Então, era isso que eu queria, assim, não sei se o Humberto quer trazer mais uma contribuição, está aí essa... Nossa, eu acho que você, nossa, você fechou bem demais isso, Sigrid. Eu só queria para colocar, para abrir os microfones, eu só queria dar um repassezinho. Esse é o primeiro capítulo, que se chama Princípios Básicos da Prática da Psicoterapia. É disso que Jung tratou, esses tais dos princípios básicos da prática da psicoterapia. E eu só queria lembrar que aqui, no parágrafo 25, eu acho que de alguma maneira ele resume, ou não sei se resume, ou pelo menos ele chama atenção para um eixo importante desses princípios básicos da prática de psicoterapia. No parágrafo 25, ele diz: então, ele faz um preâmbulo, então está na hora de abandonar o tratamento analítico redutivo e de tratar os símbolos anagogicamente ou sinteticamente, o que equivale ao método dialético e à individuação. Isso que ele aponta como um dos princípios, ou pelo menos o resumo dos princípios básicos da prática da psicoterapia. O método dialético, a presença dos símbolos tratado diretamente, isso que é anagogicamente, os símbolos significando o evento do processo, né? O símbolo é que mercuriza o processo terapêutico, são os símbolos, e o método dialético. E aí envolve tudo isso que ele falou, que o médico, tal do médico, né, que ele diz, né? O terapeuta, o psicoterapeuta, essa posição, o olhar do outro, o olhar dessa terapia. Ele abriu para a gente esse livro colocando esses princípios. Essa talvez fosse uma boa maneira da gente começar a conversa, né? Esse foi o nosso estudo desse semestre. Os princípios básicos da prática da psicoterapia. Isso é tão bonito, essa lembrança que você nos trouxe, né, Humberto? É tão bonito isso, porque se a gente for pensar que os princípios que o coloca nesse livro é como se fosse um código de ética, né? Assim, você vê que ele é muito dessa ética de cuidado mesmo, né? Assim, com o trabalho, com o ofício nosso, né? Ele vai assim, ele é categórico, né? O que ele diz? Está na hora de abandonar o método analítico redutivo, né? E passar é como se ele estivesse dizendo: vamos passar agora do literal para o simbólico, né? Vamos começar a dialogar, né? Assim, para o simbólico, para o místico, porque o inconsciente tem tudo isso, né? Vamos começar a dialogar nesse lugar, nessa ordem das coisas, né? Esse é o espaço, né? Esse é o espaço.
E é um espaço dialético, ou seja, são dois ali se vendo, se enfrentando, se apresentando. Se envolvendo, né? Exatamente. Né? Enfrentando e se envolvendo, né? Meta É dialética. Não tem alguém que sabe, né? E nem alguém que vem que vai ter que se entregar para sair dali de alguma maneira. É um evento entre dois seres para se relacionar com a vida de um deles, né? Diretamente. Né? Tão interessante isso. Hoje eu estava dando uma supervisão e na supervisão eu falei, isso tem muito a ver com o método dialético, né? Na supervisão eu falei mas a sensação que está me dando é que essa casa caiu. Essa casa caiu em algum momento. O teto da casa não tinha caído, né? Então, assim, quando você sente as coisas, a sensação que está me dando, né, é que essa casa, né, eu peguei até aquela analogia, fiz aquela metáfora, né, da queda do céu, mas esse céu dessa casa caiu. Em algum momento caiu, por uma circunstância muito específica do caso. E o teto da casa tinha de fato caído, né? Então, assim, você vê que, e muitos, mas assim, muitos depoimentos, vocês veem em vários livros, né? Assim, e algumas cartas, inclusive, de analisandos, de ex-analisandos de Jung, ou mesmo de colaboradores dele que estiveram perto dele, comentam que ele falava as coisas assim. Ele falava isso para os pacientes, porque é um ser humano diante de outro ser humano, né? Assim, com as nossas sensações todas, né? É claro que a gente está num lugar, digamos assim, num lugar também de conhecimento, mas tem ali o humano de nós envolvido, né? Assim, a gente ouve com a nossa humanidade. Então, é isso que ele nos convoca nesse parágrafo, né? Assim, a essa humanidade, né? Muito bom você lembrar, porque como o nosso trabalho aqui, né? E a Lívia fala isso no início, é tão bonito isso que a Lívia nos lembra todas as vezes, né? Que o nosso trabalho aqui é de degustação. Eu acho bonito isso. Todas as vezes você lembra isso, Lívia. Eu acho maravilhoso isso. Desculpem, eu acho maravilhoso isso. É tão bonito porque assim a gente fica realmente aqui nesse diálogo com os parágrafos, né? Assim, e isso que Humberto nos trouxe, nos lembrando como já se passaram 6 meses que nós estamos nessas pequenas degustações, e o Humberto nos lembrar qual é o nome, né? Do capítulo que nós estamos estudando, realmente foi maravilhoso também, Humberto, assim, essa lembrança, muito boa, muito boa, muito bom. O microfone de vocês, se vocês quiserem, vocês podem retirar do mudo, a gente pode abrir então para as perguntas. Tem uma pergunta aqui, Humberto, não sei se você já tocou nesse assunto, né? Mas não sei se ficou claro para todo mundo, que a Jacira gostaria de entender um pouquinho mais o que seria anagogicamente e o sinteticamente. Ah, vem cá, não seria melhor tirar essa página daí para a gente poder ver as carinhas agora, né? Bem lembrado, vou. Pronto, retirado. Como é que é? Se você poderia diferenciar um pouco mais, assim, né? Explicar um pouco mais o que seria esse anagogicamente e o sinteticamente, esses métodos que o Jung fala no parágrafo 25.
certo. Bom, sim, essa frase, o conjunto dela é que é muito importante. Podemos ir vendo, né? Ele tá fazendo uma oposição ao tratamento analítico redutivo e o tratamento sintético, né? Que ele chama anagógico, que junta todas as coisas de similaridades, né? De síntese, né? Ou sinteticamente, é isso que ele quer dizer, que junta tudo, né? Que não tem uma literalidade, né? Que tem a simbologia presente, né? É claro que ele está aqui se colocando também, de alguma maneira, criticamente, a um certo modelo, né? Que está lá se estruturando, né? De psicoterapia, né? E ele vai dizer, não, essa psicoterapia precisa ser anagógica, precisa juntar todos os elementos, símbolos anagógicos que se juntam, que se confrontam, que se revêem, que se reviram entre si, formando um conjunto sintético. É interessante que aqui sintético não quer dizer exatamente resumido, né? Quer dizer que tende para uma síntese, né? Tem a ver um pouco aqui com a teoria mesmo darwinianas, né? Com as teorias da dialética, né? Então, como é que é? Que por fim da síntese, análise. Quais são os três termos? Me fugiram aqui. Né? São os dois, a dialética. Os dois Tese, termos. antítese e síntese. Tese, exatamente. Tese, antítese, né? Um ponto, outro ponto, e a síntese. A síntese é uma composição de tudo, né? Símbolos anagógicos, todos os símbolos, o conjunto da simbologia, o conjunto da vivência simbólica. Esse é um princípio da psicologia analítica. Você está tratando de algo que tem que ver com os símbolos se confluindo, o símbolo se confluindo. Se não tem simbologia, não tem processo analítico, tal como ele defende. Se esses símbolos não estão o tempo inteiro vivos, presentes e compondo o conjunto do movimento daquilo ali, também não está completamente lá. Ou seja, é isso que é para se buscar. E a outra coisa que ele diz aqui, por isso que o conjunto é interessante, a individuação. Isso é muito importante, quer dizer, o que quer que esteja em andamento dentro de uma psicoterapia, o que se projeta é a perspectiva da individuação. Concorda? Humberto, isso tem a ver que ele está falando que do método redutivo causal e do sintético Analítico. Analítico, né? De finalidade. Construtivo, né? construtivo que me passou. Então, em vez de ficar buscando a causa, né, que é o método sintético, analítico redutivo, ele está buscando uma síntese construtiva, que é o porquê e o para quê, né? Começa a simbolizar para ir para o para quê. Para quê? Uhum. E principalmente, né, assim, ele chama atenção aqui para a possibilidade de nós ressignificarmos os símbolos, né? Ressignificarmos o inconsciente. Porque quando ele fala ele faz essa abertura, ele diz que ele faz a convocação de que o processo da análise é importante que o processo seja um processo simbólico. Como processo simbólico, ele é um processo de confrontação e de exaltação com tudo o que é do campo do mistério, do campo dos mistérios, né? Assim, ele carrega, digamos assim, essa tinta, né? Aqui nesse parágrafo, ele carrega a mão da importância de nos lembrarmos que o processo de análise é um processo vivo, né? É um processo de confrontação com o símbolo vivo,
Então, sendo um símbolo vivo, sendo esse um processo com o símbolo vivo, o símbolo não pode ser reduzido, ele não pode, daí ele ficar, digamos assim, árido, né? O símbolo ficar árido, o símbolo ficar perdido, né? Perdido É, desse espaço que o preenche, desse espaço é, que provoca uma certa contemplação nossa também, né? Quando a gente está é, diante de coisas sagradas, né? Então ele está chamando a atenção desse espaço, né? Do espaço do é. espaço do sagrado dentro da análise, né? Assim, então é isso que ele chama a atenção. Se a gente retira isso, né? Então, se o paciente tem um sonho e você coloca esse sonho, o símbolo de um sonho, né? Que é uma coisa clássica que quem estuda psicologia e já passou pela. Me lembro bem das minhas aulas de psicologia, eu me lembro bem dos professores dizendo isso, né? Eu tive alguns professores muito especiais, né, no meu curso, e eles diziam assim: é impossível, não dá para se trabalhar reduzindo um símbolo a uma coisa fálica em si, né? Então, o paciente sonha com algo pontiagudo e essa coisa pontiaguda, ela passa a ser um símbolo fálico, né? E você retira toda a potência do símbolo. Então, é isso que Jung está chamando a atenção. Quando a gente começa a retirar a potência dos símbolos. Então, é preciso voltar ao lugar da potência dos símbolos, né? E a potência dos símbolos, ela tem relação com os afetos, diretamente relacionado com os afetos, porque a psicologia do Jung é uma psicologia dos afetos, porque é uma psicologia dos complexos, né? Então, ele chama atenção para isso. É isso que ele está chamando a atenção, né? Sigrid, posso fazer uma pergunta? Antônio, O Antônio você que está aqui falando. conosco. Tudo Sim, bem, Sigrid? bacana. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer reencontrar vocês aqui, tanto você como o Humberto também, Olá, Antônio. professores queridos. É uma alegria estar aqui. Eu já era para ter vindo, mas acabou não dando, e agora eu não podia perder, né? Sendo o último encontro. Obrigada. Obrigado também, Antônio. Deu uma É que travada lá, né? Deu uma travada na sua fala. Ah, travou? Vou repetir. Um pouco isso. Só queria saber se isso que você falou que é transformar o símbolo num signo, né? Eu estou lendo o livro da Jacobi e ela fala nisso, né? E eu queria também que você definisse essa diferença entre símbolo e signo, né? Para ficar mais claro. Sim, assim, uma boa forma, né, de a gente pensar um signo, né, assim, ou um sinal, né, assim, ele tá sempre remetendo a assim, ele não dá essa possibilidade de um olhar mais poroso, né, de um olhar mais permeável, né? Ele é o que ele é. Ele é o que ele é, né? O símbolo não. O símbolo ele não é o que ele é, né? O símbolo ele vai é um pouco a nossa riqueza e a nossa complexidade é tamanha, né? Assim que eu não tenho como não me voltar a ele, né? Assim nessa sua pergunta. Quando estamos diante, eu estava falando no início, né? Desse diálogo entre o paciente e o analista, e dessa possibilidade do espaço da supervisão, vejam bem, estamos diante não só de um analista e de um paciente, estamos, né, como o Guimarães Rosa fala, diante, né, de um povoado, cada um com o seu povoado, né, assim, somos povoados, né? Então, a nossa inteireza é de uma complexidade e o símbolo é isto, o símbolo é esta complexidade. O signo e o sinal não têm essa complexidade, ele é o que ele é.
né? Ele não tem essa porosidade, essa permeabilidade às interpretações e às vivências, principalmente, né? Ele não tem essa abertura, né? É isso que é a diferença. Eu espero que... É ótimo pegar por essa palavra sua, Sigrid, de vivência, né? Eu acho que uma boa maneira também de pensar nisso tudo é pensar que Jung sugeria que a terapia, a psicoterapia, o evento psicoterapêutico fosse vivo, simplesmente vivo. Aquilo ali é vivo quem está ali. O médico que está ali, ele não é doutor de nada, então ele é vivo. Ele não pode estar engessado em doutor exatamente. Ele está em relação com outro ser. Então é tudo vivo. O sujeito que está ali está processando a vida dele, é vivacidade pura. E as coisas só acontecem desse ponto de vista vivo. E o símbolo é vivo, é a vida. O símbolo, Jung fala isso, o símbolo é a própria energia psíquica. O símbolo e a energia psíquica são correspondentes no mesmo evento. Então, é por isso que assim falou, não há vivência. Sem símbolo não se vive, não há vivência. Eu posso fazer um discurso sobre mim, eu, paciente. Eu, terapeuta, analista, posso fazer um discurso sobre ti. E discursos interessantíssimos até, mas não, se não foi vivenciado, se aquilo não veio de algum lugar que tem que ver com o fato de que o que eu estou te dizendo, o fato de eu estar te dizendo isso é mais importante do que o que exatamente eu estou dizendo, o fato do que eu te digo significa para você, ou seja, esse evento da vivência, do que eu digo, do que você procura, é simbologia pura, né? Eu fico pensando também em cima da fala de vocês. Tudo bom, Sigrid e Humberto? Bom, Cris. Bom, seja bem-vinda. Obrigada. Eu fico pensando também em cima disso tudo que vocês estão falando, né? Como aquilo que a gente não consegue esgotar nunca, que é impossível, né? Porque é a minha fala, é a minha forma de perceber, e aí vem a sua forma de perceber o que eu estou percebendo, que não é exatamente talvez o que eu perceba, né? E por aí vai, né? Então é algo inesgotável, né? Eu consigo entender, assim, pensar dessa Exatamente, né? A frase Exatamente. correta do Guimarães é povo morador, né? Ele fala que somos habitados por um povo morador, né? Não é nem um povoado, é um povo morador. Então, é exatamente essa possibilidade de não esgotar o símbolo, né? Assim, e o próprio diálogo, né? Vejam bem, toda a obra de Jung está atravessada pelo livro vermelho. Toda a obra dele está atravessada por isso. Então, ele chama a atenção para essa riqueza de que ele próprio vivenciava, né? Assim, ele próprio fazia essa vivência com os símbolos dele, né? Ele próprio se colocava em ação, né, com esses símbolos, né? Então, assim, ele percebia o quanto que isso era importante para o processo, né? Ele percebia que se o analista vai na direção da interpretação literalizada, né, da interpretação literal, né, isso fica por demais, né? Assim, isso realmente assim esgota a possibilidade, a riqueza dos símbolos, né? Eu já falei aqui uma vez, certa vez, que eu me coloquei. Às vezes é importante a gente se colocar, porque o símbolo nos atravessa, nós analistas, né? Então, certa vez, um paciente teve um sonho, né? Assim, um sonho muito importante dentro do processo dele, em que ele sonhava com o demônio, e o demônio ele colocava as mãos encostadas nesse demônio, e esse demônio ele conseguia, com as mãos dele, né, assim, tornar o demônio um ser divino do bem, né? Ele me contando esse sonho,
eu ouvi esse sonho, né? Eu, analista, ouvi esse sonho e falei, mas que pretensão a sua, né? Essa coisa do símbolo vivo, né? Assim, saiu, né? Assim, ali na relação, e isso trouxe uma mudança importantíssima para o caso, né? Assim, isso trouxe uma mudança de lugar desse demônio na vida desse paciente. O demônio desceu na vida dele, né? De fato, né? Trouxe vida para ele, né? Assim, que estava tão separado dele. Então é importante isso, porque tem um símbolo vivo ali que nos afeta, né? Que afeta a relação, né? Isso que é a convocação que o Jung fala e que o Humberto tão bem colocou, né? Assim, envolve duas pessoas, envolve as humanidades, né? Ali presentes, né? Isso aqui é importante no processo, isso que é individuação, né? Isso que é um processo de individuação. E, principalmente, o paciente não é nosso, né? O paciente, aquela alma não é nossa, aquela alma é alheia, não nos pertence, mas nós estamos ali implicados naquele processo, né? Nós estamos nessa implicação, com essas contradições, inclusive as contradições que os símbolos emergem na gente. Isso é importante, né? Isso é importante. E essa sua colocação foi tipo a sua implicação dentro dessa história, né? Dentro dessa Dentro dessa história, né? Assim, a Claro. coisa já estava por demais, tinha um símbolo ali de convocação, mostrando exatamente assim, o contrário para ele, né? Assim, mostrando exatamente toda a arrogância, né, dele, né? Assim, toda a necessidade dele de viver para além das possibilidades dele, né? Porque era um rapaz cultíssimo, né? Assim, muito culto, e muito a ambiência dele toda era muito favorável a esse lugar, né? Assim, a esse lugar de ele ser um gênio, de ele ser o máximo, né? Então ele precisava se humanizar, ele precisava se demonizar, né? E não colocar as mãos no demônio e torná-lo um demônio bonzinho, né? Digamos assim, né? Muito bom. Agora, eu mesmo quero fazer uma provocação aqui a vocês, uma contra-pergunta, digamos. Talvez seja bem mais fácil, a gente pensar na individuação, né? Nesse quesito, nesse critério, né, do Jung, né, do desenvolvimento do crescimento, quando a gente se refere um pouco aos neuróticos comuns de cada dia. Sim, né? Essa consciência razoável que eu posso melhorar aqui, eu quero melhorar aqui. Aí você pode medir as melhoras, na vida da pessoa fica mais assim, mas caramba, o que será, né? O que será crescimento, desenvolvimento, por exemplo, em psicoses, né? Na psicose? Isso, a Nise teria sacado isso de uma maneira fortíssima, né? O que é, afinal, essa individuação, né? O sujeito ali pode não ter nunca exatamente grandes consciências objetivas de si, pode ser uma pessoa que tem um processo psicótico intenso, forte, né? E estaria muitas vezes no mundo dos delírios e das alucinações, no mundo psicótico. Mas ainda assim estaria em individuação. O que é a individuação, afinal de contas? Como que é ver a individuação em situações como essas, como a loucura, por exemplo? O próprio sintoma é simbólico, né, Humberto? O próprio sintoma tem uma dimensão simbólica, né? O Jung costumava interpretar os sintomas dos pacientes dele no Burgosby, né? Então,
Não sei, só queria colocar isso. Interessante. Porque em algum lugar também tá existindo essa individuação lá, né? Quer dizer, existe o self ali também agindo de alguma forma, né? E me vem também, não sei, eu estou lendo também o volume 3, você entendeu o porquê dos sintomas também, porque determinadas alucinações né, do paciente não é à toa, aquilo vem de uma história, eu acho, aquilo tem um porquê, né? Não é do nada. Quer Uhum. dizer, eu acho que talvez isso tem a ver um pouco, né? Quando ele fala, né? Quando ele conta assim lá alguns casos que ele remete, que não é à toa que aquela determinada pessoa tem aquele tipo de alucinação, que ela se acha, né? Que ela é aquela tal pessoa. Se você for olhar aquela história, mergulhar dentro daquela história, né? Tem uma razão para aquilo ter sido constituído daquela forma, né? Quer dizer, talvez aquilo não tenha sido tirado tão do nada, vamos dizer assim. Não sei se faz algum sentido isso. Interessante. Super. Eu entendi dessa forma, pelo menos. O sintoma tem um sentido, né? É, Também, né? exatamente. Se você não vê assim, ele se perde, né? E aí também se perde a oportunidade de dar um sentido para o próprio sofrimento daquela pessoa, né? Às Muito vezes eu fico interessante. pensando na intenção também, né? Qual é a intenção daquele sintoma, né? Será que ele não tem, né? Acho que tem uma intenção por trás daquilo, né? Interessante. Sim. Vocês responderam pelo viés do símbolo, né? Ou seja, aquilo ali é um símbolo também, né? A psicose é um símbolo, são simbologias. A neurose é outra, então são diversas simbologias. O sintoma é símbolo, né? Muito interessante. E pelo lado da relação terapêutica, né? Esse é o lado né? Pelo lado da dialética, né? Esse é pelo lado da simbologia. Vocês responderam de uma maneira muito interessante. Né? É símbolo também. A psicose também é símbolo. Os sintomas lá também são símbolos. Deve ser tratado, se for tratado como símbolo e ali está vivo, tem processo ali, né? De alguma maneira vocês disseram isso. Mas, na E pelo verdade, lado da dialética, e pelo lado da transferência, e pelo lado da relação. porque assim, eu entendo que pelo lado da psicose, por exemplo, quando uma pessoa fala, né, eu, sei lá, sou Jesus, ela não está simbolizando aquilo, ela é, de fato, aquilo, né? Então não tem. Pronto. Seria isso? Não sei. Isso eu acho que foi o que vocês estavam falando. O Antônio puxou e você foi. Quer dizer, é tudo simbólico, é tudo simbólico. Se ali está sendo tratado simbolicamente, o delírio ali está em processo de crescimento, de desenvolvimento. Pronto, está respondido. Ela literaliza, a pessoa, na verdade, literaliza o que, na verdade, é um símbolo, né? O que, na verdade, é um símbolo. Você então, trate como um símbolo, né? Exatamente. A doença dela e ajuda ela também a tratar. Muito interessante. Gostei muito da resposta. Achei riquíssimo. Mas acho que isso é um lado. O outro lado é o lado da relação terapêutica. Não é o lado da visão da doença, da visão simbólica. O outro é da relação, né? Dessa dialética. Relação Desculpa, Humberto, te interrompi, mas bateu aqui que é uma relação difícil porque o campo de um psicótico é muito aberto, né? Quer dizer, ele percebe coisas também, pode ser que ele te revele coisas a seu respeito na própria cena terapêutica, né? Que talvez você não esteja preparado para ouvir, né? Tem um elemento diferente aí também. Portanto, requer... Está parecendo até quiz isso aqui, né? É porque tá bom, na verdade o papo tá bom, só que tá dessa maneira. Portanto, requer... Eu gostei, Antônio, mas portanto, requer do terapeuta... Bom, eu não tenho a resposta certa, não. Eu tenho uma resposta. Portanto, requer do terapeuta empatia total. Então. Disponibilidade para aquele evento. Mergulho na sua simbologia para oferecê-la a simbologia que está ali na frente, né? Autoanálise também, né? A própria análise pessoal, claro, muito bem feita, né? Esse também foi um gol da Nise, né? Um gol da Nise é simbolizar, é isso aí que vocês falaram, simbologizar a psicose. Pronto. Ela é tão simbólica quanto qualquer outro sinal.
em mim, nele, nos outros, né? E a outra coisa foi isso, ela desenvolveu isso que a gente está acostumado a chamar, né? A emoção de lidar. É essa relação direta, dificílima, porque não tem, porque ela não é exatamente tão programada, estabelecida, ela depende de alguma, né? Depende de uma porção de visões, claro, mas depende de alguma coisa que você pode chamar para poder viver naquele lugar, que é chamar a sua presença, olhar o outro olhando a si mesmo, né? A empatia, Nise fala claramente disso, a empatia por aquele fenômeno, aquele evento que está ali. Você coloque lá, seja aquilo, veja aquilo em você, que vai vir de você uma disposição, né? Esse eu acho que é o outro lado. Vocês concordam? Ô, Humberto, e Sim. quando você fala nessa empatia, né, nessa emoção, é Sheila que está falando aqui, Sim, nessa sim. emoção de lidar, seria isso que a doutora Anise, então, que fez quando você fala do processo de individuação, né, dentro da psicose, então esse seria o caminho a seguir, né, que foi o que a doutora Anise fez com os pacientes lá, não é? Claro. Então, esse processo de individuação, eles acabaram, né, desenrolando, vamos dizer assim, desses pacientes lá psicóticos, né? Claro. O que quer que seja, que se entenda que é o processo psicótico, por exemplo, há um entendimento psicanalítico, de um modo geral, de que no processo psicótico, basicamente, do ponto de vista psicológico, o que se tem é o abandono. É um abandono num nível tão profundo, né? A psicose é relacionada a um evento psíquico de abandono, de tal, né? De separação, de tal maneira de alguma coisa dentro de si, que as coisas estão abandonadas lá dentro. No mínimo, uma relação empática, amorosa, presente, afetiva, vai restituir o clima que o sujeito mais basicamente precisa. No mínimo, do ponto de vista bem psicológico. Sem dizer que há outros níveis. A SIG de hoje lembrou o nível do sagrado, né? Nesse mesmo processo. Humberto, eu vou aproveitar que você pegou que você falou sobre a relação, né, terapêutica e transferência e tal, porque me veio agora uma relação entre o próprio símbolo e a cena terapêutica. Porque o símbolo é um sentido, né, de uma coisa que se relaciona com o sentido de outra coisa e gera uma terceira coisa diferente daquelas outras duas anteriores, né? E na cena terapêutica é a psique do analista se relacionando com a psique do analisando, gerando também uma terceira coisa, né, um terceiro sentido, né? Eu vi essa relação, não sei se eu estou viajando demais, mas eu vi essa relação, né, do símbolo com a própria cena terapêutica, né? É como se ela criasse um símbolo também, né, ali. Sem dúvida nenhuma, até porque assim o grande símbolo, né, assim, que permeia a relação terapêutica é o símbolo do curador ferido, né? Assim, esse é o grande símbolo que marca a relação terapêutica, né? Então, o fato de a gente ter escolhido esse ofício, nós já ativamos esse símbolo em nós, né? No fato de a gente estar com essa disponibilidade, como o Humberto falou, amorosa, né? Porque tem que se ter, né? Há de se ter essa disponibilidade amorosa para escutar esse povo morador, seja o povo morador do psicótico, seja o povo morador do neurótico, né, que somos todos nós, né, seja em que campo psicológico esse povo morador esteja, né, é preciso que se tenha essa disponibilidade amorosa para se escutar esse povo, né, assim, é preciso que se tenha essa empatia, né? E o símbolo do curador ferido é o símbolo que permeia, né, que atravessa essa relação. No momento em que você faz essa escolha, né, assim, no momento que você faz responde a esse chamado, né, desse lugar, né? Por isso que é tão delicada a relação, né?
É tão delicado porque você está ali, e é dialética também nesse sentido, né? Esse símbolo do curador ferido, ele é dialético também nesse sentido, né? Assim, ele tem essa porosidade, porque você é tocado também pela sua ferida, né? A sua ferida é que te move ao encontro do outro, e a ferida do outro também te move, também responde à tua ferida. É uma troca isso, né? Uhum. É uma grande troca, né? A escuta, né? Aqui, quem está falando é Selma, Sigrid. Olá, Thelma, seja Selma. bem-vinda também. A escuta, né, também do terapeuta precisa estar bem afinada, porque nem tudo que é simbólico vai aparecer só através de sonho ou do material expressivo, né? Mas, às vezes, na fala, o cliente traz símbolos assim muito importantes da problemática deles, né? Eu atendo um rapaz que ficou muito tempo sem... Ele não queria fazer online, né? E aí a gente restabeleceu. Aí, na semana passada, a palavra que ele mais falou foi enraizado. E dentro da problemática da pessoa, a pessoa mais velha, está com 35 anos, nunca trabalhou, né? E, enfim, enraizado, e falou várias vezes, né? E eu fiquei aqui do meu lado pensando assim, ele a coisa, tem uma coisa familiar que o impede de ir ao mundo, né? E tem uma ligação com a raiz. Fala enraizado, eu penso na terra máter, né? No preso na coisa. Aí, na sessão de hoje, a gente voltou um pouco nesse tema, e aí eu perguntei, né, em algum momento, assim, e o que impede, né? Ele foi trazendo as coisas, e o que impede você de avançar, de ir nessa direção? Aí ele começou a dizer: medo de não ser, de não atingir a expectativa, medo de não ser bastante bom, tudo ligado à relação que estava no entorno, né? Nas raízes da onde ele vem, que tem uma... Isso ficou muito forte assim para mim, sabe? A escuta treinada também vai ouvindo e vai dando direções, eu acho. Sim, Selma, excelente a sua Muito contribuição. bom. Muito bom falar sobre isso, ter a oportunidade de me fazer falar sobre isso outra vez, né? No volume 9 das obras completas, volume 9, parte 1, Jung diz que as palavras são imagens, né? Não é de Hillman, apesar de muita gente colocar como sendo hillmaniana essa frase. Não é. É do próprio Jung. Ele fala isso no volume 9, parte 1, né? Então, assim, você vê essa riqueza que você traz, né? E uma das questões que me parece mais, assim, de sofrimento na atualidade é exatamente o sofrimento que eu costumo dizer que é um sofrimento de raiz, né? Nós sofremos, né? Assim, nunca se falou tanto disso, né? Nunca se frequentou tanto esse lugar na clínica como esse, né? Como um lugar de sofrimento de raiz, porque nós estamos, né, assim, nos afastando cada vez mais das nossas naturezas, da natureza humana e da nossa natureza que nos cerca. Então, nós estamos devastando a nossa natureza interna e a nossa natureza de fora. Então, nunca se sofreu tanto, nunca se viveu tanto sofrimento em torno dessa questão, do que eu chamo sofrimento de raiz, né? Há um sofrimento de raiz, né? E todos nós chegamos ao final desse longuíssimo ano, né? Com os sendo tocados todos, né? Em algum ponto nesse sofrimento de raiz, né? Todos nós, né? De alguma forma estamos circulando, orbitando nesse sofrimento. Essa pandemia nos trouxe esse lugar, mais do que nunca,
né? Assim, essa convocação, olhem para as suas raízes, né? Cuidem das suas raízes, cuidem das suas moradas, né? É, na minha terra tem uma brincadeira que a gente faz, porque tem a cidade antiga de São Luís, ela foi construída em cima de casarões, e tem casarões que são chamados de morada inteira, meia morada, né? E a gente faz, às vezes, umas brincadeiras, isso muito de antigamente, não sei muito se hoje ainda isso é vivido, né? Mas a gente brincava assim, fulano é meia morada, né? Ou é uma morada inteira. Né? A gente aproveitava as próprias denominações, né, urbanas da cidade e brincava com isso. Mas tinha um sentido isso, né? É isso, é esse sofrimento de convocação. É preciso olhar para as nossas moradas inteiras, né? É preciso olhar para isso. As moradas inteiras, só para vocês terem uma ideia do que quando a gente falava isso, e é assim, quem for a São Luís vai ver, geralmente é uma porta e duas janelas, uma porta dividindo o casarão e duas janelas nas laterais. Então, isso era chamado de morada inteira, né? Uma morada ou meia morada, geralmente era uma casa com uma porta ou uma casa com duas portas, né? Com duas janelas, né? Uma casa com uma janela ou uma casa com duas janelas. Mas isso era uma metáfora para a gente falar que a pessoa não estava conectada com as suas coisas, com as suas raízes, né? A gente brincava assim, né? Então, fulano está meia morada, né? Assim, não está a morada inteira hoje, né? Então, isso é um sofrimento. Isso tem aparecido muito, né? Frequentou muito as nossas clínicas. Imagino que as clínicas de vocês, como você está trazendo, né? Foi uma grande questão, né? Uma grande demanda desse ano, né? Se nós fôssemos aqui conversar a respeito disso, todos teríamos histórias para contar em torno dessa questão, né? Mas eu acho que a gente pode avançar um pouquinho só para a gente tentar fechar pelo menos esse capítulo e a gente volta para esse bate-papo. O que você acha, Humberto? Bom. Né? Vamos lá? Você coloca, Lívia, o livro? Coloco, só um minutinho. Eu tinha fechado aqui. Me digam se vocês já estão vendo. Certo. Sim. Ok. Obrigada, querida. Só me sinaliza novamente onde que eu preciso colocar. Não, é descendo, descendo. A gente leu ele todo, Leu. Lemos, né? lemos. Então, Vamos até É o parágrafo. 26. vamos ver um pouquinho o segundo parágrafo, né? Eu acho que tem Foi o uns 26. O 26, os métodos de influência, que também incluem os analíticos, exigem que seja o paciente com a maior frequência possível. É isso? É esse segundo parágrafo que a Sigrid está falando. Isso, né? Vamos ver aqui um pouquinho o que vocês acharam, né, desse segundo parágrafo, né? Se vocês têm alguma coisa a nos contar sobre esse, antes que a gente fale, né? Alguém, vamos deixar um pouquinho ele aqui para as pessoas que não estão com o livro.
Sigrid, eu marquei aqui, né, Sim. quando ele fala assim, o primeiro passo seria que o próprio paciente procurasse entender os seus sonhos, de modo a incorporar progressivamente os conteúdos do inconsciente ao consciente. Eu acho que esse é muito o processo da análise mesmo, né? À medida que você vai entrando nesse processo, né, e vai caminhando, a ideia é que você mesmo possa dar conta, né, desses símbolos, desses conteúdos, né? Eu acho que quanto mais a gente vai aprendendo a se escutar, a se ouvir, né, é um aprendizado nosso também, né, enquanto analisando, né, do que nós estamos falando, né, do se ouvir também, da importância de nós nos ouvirmos, né, não ficar só no pensamento, né, porque é diferente, eu vejo bem diferente. Ele fala aqui da importância também do paciente trabalhar, né? Assim, ele precisa trabalhar também, né? Assim, e trabalhar nesse sentido que você está trazendo, né, Cris? Nesse sentido de que ele também precisa, de alguma forma, elaborar essa escuta dentro dele, né? Assim, elaborar no sentido, né, de mais do trabalho, né, de lavourar essa escuta dentro dele, né, de trazer essa escuta para o processo mesmo, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vê, às vezes o paciente vem em um momento, grande parte da análise, trazendo sonhos, 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 né? De repente aquilo para um pouco, né? Assim, ele para um pouco e aí ele começa a selecionar um ou outro sonho, porque aquilo já vai dando um sentido para ele já vai tendo aquele entendimento, né, do processo dele, né? E aí ele vai trazendo para análise as questões, uma ou outra questão que ele queira dialogar, né? Que ele queira ali que naquele ponto ele não tem ainda aquela compreensão necessária para ele, né? É muito claro isso no processo, né? Então, assim, o processo às vezes fica assim, por muito tempo sendo tocado, né, pelo inconsciente, muitos sonhos, né, muitas imagens, e de repente o paciente começa a trazer menos isso, né, a ser mais rarefeito essas imagens e esses sonhos, porque ele já começa a fazer esse entendimento, né? Ele já começa a trazer para si mesmo esse entendimento, esse conhecimento. Então, é importantíssimo isso que você está falando, né? Assim, muito importante. E essa discrepância que ele fala, né, assim, essa discrepância entre a atitude consciente e a atitude inconsciente já não fica tão em evidência, né? Então o paciente começa a trazer muito, muito, muito sonho, ele não consegue entender, ele traz um sonho atrás do outro, que ele ainda está no processo de tamanha separação entre esses dois espaços, né? Então, ele não consegue fazer o trabalho por si também, né? Ele não consegue fazer essa escuta por ele mesmo também. Até nos temas que às vezes se repetem, né, muitas vezes, que eu acho que Ah, essa tentativa, né, de tentar se entender, né, no meio é, disso. exatamente. Eu costumo dizer, né, assim, eu acho tão bonita essa metáfora. De vez em quando o Ravi está vindo aí, né, conversar com o Humberto, né, eu acho tão bonita essa metáfora da criança, quando a criança solicita todas as noites que se conte uma história, né? E não importa onde você parou a história, né? Assim, não importa em que lugar você parou aquela história, mas não é isso, para a criança não é isso que importa. Importa primeiro a relação, que aquela relação tenha uma continuidade, né? Isso é que importa, né? Que aquela relação de afeto, de empatia, como Humberto fala, né? Assim, tenha uma continuidade. Então, a presença da continuidade é o mais importante. Então, é isso, né? Assim, então já o paciente às vezes vem com a ansiedade, né, de trazer muitas imagens, de trazer muitos sonhos, né?
uma profusão de sonhos e de imagens, ainda estar nesse momento muito, mas muito afastado, né? Assim, essas forças, tanto essa atitude, tanto consciente quanto a atitude do inconsciente, ainda estão muito, esse elástico ainda está muito esticado, né? Assim, por isso essa necessidade, né? Assim, tamanha, né? Uhum. E ele traz um outro tema aí também que é importante. É claro, gente, a gente precisa fazer esse recorte aí histórico, né? Mas ele traz um tema importante que é o tema da frequência, né? Sim. Eu acho que interessante ele trazer, assim, acho que esse gancho que a Cris trouxe sobre a importância de se trabalhar, de ter essa ressonância, né, desse conteúdo que foi apresentado durante a sessão, que não seja só o falado, mas que ele fique ali, ele tenha um tempo de ressonância, de ampliação também daquilo que se trouxe através da experiência, das sincronicidades, né, dos conteúdos que podem aparecer em decorrência da sessão. Né? A luzinha que acende para uma determinada coisa, e aí o inconsciente faz o seu papel também de fazer as suas correlações, as suas sínteses, os seus diálogos ao longo desse intervalo entre uma sessão e outra. Muito bom, Lívia, isso que você está trazendo, porque os intervalos, né, as esperas, né, como eu costumo falar, as esperas estão trabalhando, né? Eu digo que o nosso trabalho a gente não fecha os nossos consultórios, né? E o trabalho não termina ali, não finaliza ali, né? O trabalho, os intervalos, as esperas, há muito trabalho acontecendo, né? Muito trabalho. Então, é um trabalho de incubação mesmo, né? Assim, de incubação dos afetos. Estamos ali o tempo inteiro trabalhando nessa direção, né? O tempo inteiro, né? Se a gente trabalha, como a gente falou aqui no início, com símbolos, né? O símbolo continua a trabalhar. Ele continua a trabalhar. Ele trabalha o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, realmente, de fato, é um ofício, o trabalho, é uma escolha visceral essa que a gente fez, né? Assim, é uma escolha visceral, como eu costumo dizer, né? Assim, não é uma escolha fácil, não é mesmo, né? Assim, é uma escolha de muito trabalho, mas o paciente precisa trabalhar também. Assim como os sonhos, né? O lado nosso inconsciente é um lado que trabalha muito, a consciência também precisa trabalhar, né? Precisa fazer o trabalho equivalente do inconsciente. E o paciente também precisa trabalhar, né? Até para nos encantarmos, né? Até para nós nos encantarmos. É assim nas relações, né? Não é só o analista que trabalha, o paciente também precisa, né, de alguma forma. Né? É o trabalho do encantamento com o outro. Né? E eu fico pensando também, né, porque, por exemplo, o paciente, se a gente, até nessa questão que ele falou do tempo, né, se ele vem ao consultório uma vez por semana, quantas coisas aconteceram na vida dele ao longo daquela semana, ao longo daquele tempo, né? E o que faz com que ele traga determinadas coisas para falar naquele espaço, né, naquele espaço reservado, né? Quer dizer, o que precisa ser dito, né, naquele momento, até para que ele possa ajudar a dar continuidade ao trabalho dele depois dali, além dali, né, além daquele espaço. Sim. Exatamente, né? Assim, né? No tempo, nos começos, né? Nos tempos iniciais da psicoterapia, né? Da análise, eram outros, né? Então as pessoas se frequentavam mais, né? Assim, eles tinham aquela frequência, até porque ele mesmo aqui diz, né? Era uma forma de
o paciente é uma economia equivalente ao dinheiro, né? Assim, é muito interessante isso que ele coloca nesse. Eu acho riquíssimo esse finalzinho aí desse parágrafo, né? Assim, o tempo entre as consultas não fica, portanto, inaproveitado. Exatamente isso que você está trazendo, né, Cris? Desta maneira, poupa-se muito tempo, né? Assim, porque há um trabalho de continuidade, né? Esse trabalho de continuidade que as crianças nos lembram, né? Então, para elas, pouco importa. A gente é que fica lá querendo que eles escutem um pouco mais as histórias. Que nada, eles não querem saber disso. É um outro trabalho, é uma outra história que eles estão fazendo, né? Então, a gente vai crescendo e vai se distanciando dessa prática, né? Que é a prática do inconsciente, né? A prática das crianças é a prática do inconsciente. Então, a gente quer que as histórias terminem. A criança não quer que as histórias terminem, né? Ela quer a vivência da relação. A vivência da relação, e a vivência da relação é a vivência da continuidade, ou, pelo menos, a esperança e a imaginação da continuidade, né? Porque elas ainda estão muito voltadas para aquele pensamento mágico que nós não estamos mais, e dentro do pensamento mágico tudo é possível, né? Todas as possibilidades da vida são possíveis, né? Então, Então, às vezes elas nem querem uma história diferente, né? Elas querem que você conte a mesma história. elas não querem histórias diferentes, elas querem, não é só, se a gente for ficar Chapeuzinho no método, Vermelho 1, Chapeuzinho Vermelho 2, Chapeuzinho Vermelho 3, né? se E a sem gente for, reclamar, né? exatamente, Numa se a boa. gente for ficar no método redutivo, né, na interpretação, puxa, essa criança só quer a mesma história, né? Não troque uma vírgula, né? Além Hein? disso. E não troque uma vírgula da história, né? Que Não você... troquem uma vírgula da história, né? Assim, se a gente for ficar só nessa interpretação, a gente vai dizer que é porque elas estão elaborando na repetição. Sim, elas estão elaborando na repetição, mas não é só isso, né? Elas estão numa outra vivência, que é a vivência do inconsciente, que é a mesma que todos nós sonhamos, né? Essa mesma vivência das histórias. Todas as noites a gente sonha um sonho continuado. Todas as noites. A nossa pretensão egóica é que acha que tem um sonho um pouco mais diferente, ou mais brilhante, ou mais aterrorizante do que o outro. Mas todas as noites sonhamos um sonho continuado. Todas as noites, né? Todas as noites das nossas vidas, né? As temáticas, como a gente viu aqui, elas se passam, né? Elas ficam orbitando, né? Nos mesmos temas, né? Nos mesmos temas. E isso é o que as crianças nos solicitam com suas histórias, né? E elas sabiamente dizem para nós: eu quero a mesma história, né? Assim, e a gente diz, mas você já leu essa história quantas vezes, né? Não, eu quero essa mesma história, porque é a mesma história, né? É a mesma história sonhada todas as noites. É tão bonito isso, é muito bonito, né? Assim, só que é uma mesma história sonhada todas as noites, nos colocando. Olhem para a possibilidade de vocês serem mais permeáveis, né? Olha a possibilidade de vocês incluírem mais as diferenças, né? É essa a convocação dos sonhos, né? A história do Heráclito, né? Que ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes, elas entendem isso, né? Elas sabem, né? Elas têm isso enraizado dentro delas. Ainda não Exatamente. esqueceram disso, né? Não esqueceram disso. Depois elas esquecem, né? Assim, porque a gente também ensina elas a esquecerem. Infelizmente é assim. Infelizmente tem sido assim, né? Também não sei outro jeito de ser, mas pelo menos a gente se inquietar com isso, né? Assim, a gente dizer que pode ser um pouco diferente isso, né?
ou abrir o coração para essa compreensão, né, assim, dessa história que é contada todas as noites, né? Eu vou aproveitar, Sigrid, a gente está quase acabando, o nosso tempo já está quase acabando, para ler uma pergunta aqui do chat, né? A gente contemplar Podemos também as tirar pessoas. o livro, então, né? Podemos. Esse parágrafo que eu achei que era o mais importante, né? Assim, contemplar também as pessoas que colocaram aqui seus comentários, suas perguntas no chat. Se a gente estava falando justamente do trabalho que a gente faz, né? O trabalho da consciência que precisa acontecer de forma equivalente. E aí, pegando um gancho desse trabalho, a Débora colocou aqui no chat, né? Uma vez eu ouvi falar que cada um de nós deveria entender em que momento do processo de individuação a gente se encontra. Como Jung entendia que a gente poderia fazer essa autoavaliação? Fala um pouquinho aí, Humberto, quer falar um pouquinho? Acho que a gente pode estender um pouquinho mais, só um pouquinho, para a gente fazer uma confraternização agora no final, né? Tá. A gente fecha com essa pergunta e depois faz essa confraternização. Olha, eu acho, uma vez eu ouvi falar que cada um de nós deveria entender em que momento do processo de individuação a gente se encontra. Como Jung entendia que a gente poderia... Eu acho que a melhor maneira de entender o processo de individuação é o seguinte, é caminho. Tá, em que lugar do caminho eu estou, identificar, né? Muito interessante, mas, de qualquer maneira, a ideia de caminho, né? Em lugar em que eu encontro, é bom que esse lugar não seja exatamente tão quantificado, né? Seja qualificado. Mas é sempre interessante a ideia de que em que momento que eu estou, né? O Dom Juan daquela série de escritos do brasileiro, né, que estudou os índios mexicanos. É muito interessante aquela história, me escapuliu o nome do livro e do autor. Castanheda? Castanheda, é o Castanheda. O Dom Juan de Castanheda, ele diz o seguinte, que é um índio, né? Ele diz, é sempre interessante você saber se você está... ao que você está se referindo na sua vida, se você está no início, no meio ou no fim. Porque se você não souber que você está no início de um relacionamento, você vai tratar ele como se estivesse no fim, vai ser um problema, porque ele está no início. Ou se o relacionamento está no fim e você estiver tratando ele como se estivesse lá no início, vai... Ou seja, é sempre bom você saber. Agora, isso é para sempre. É circunambulando, né? Em que momento eu estou do meu processo? Em que momento eu estou do meu processo? Em que momento? Opa, aqui um momento de aprendizado tal, aqui um momento difícil tal. Em que momento? Não exatamente como uma linha reta, mas em que momento eu estou exatamente, caramba. Uma ideia muito, muito interessante também é que a gente possa reconhecer os momentos de transição. Eles são muito importantes. É importante que a gente se dê conta que a gente está em que transição, né? Ou quais são as transições. A gente também, os momentos de transição são muito perturbados, né? Claro, é transição, nada está exatamente no lugar. Então, para poder lidar com a perturbação daquele momento, eu preciso me dar conta de que eu estou no momento de transição. Eu não cheguei, vou chegar. Calma, vai chegar, né? Então, o reconhecimento de alguns, nesse sentido da individuação, o reconhecimento de que momento que eu estou, mas sempre no sentido processual. Não em que momento eu estou, se estou perto do fim de ser individuado, não existe. Estou chegando naquele ponto de resolver tudo definitivamente? Não existe. Né? Então, nunca nesse sentido. Agora, para terminar aqui, eu ouvindo a conversa da Sigrid, da Cris, e uma conversa que se voltou muito para a criança, para a história da criança, Sigrid, em algum momento, falou mesmo da brincadeira, do brincar. Eu estava viajando aqui no papo de vocês, hein, Sigrid,
nessa sua conversa mole. Eu estava aqui viajando na sua conversa mole e eu me lembrei da minha infância. E me lembrei de uma... estamos aqui conversando sobre psicoterapia e tal. Eu me lembrei de uma brincadeira que eu brincava muito. Eu sou da roça e brincava na rua, né? Brincávamos, era uma porção de crianças de um lado e de outro. Eu sou rica, rica, rica de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desci. Então aqui era uma mãe ou um pai com porção de filhos, a criançada estava toda do lado de cá, e essa aqui era sozinha, essa era pobre. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré. Eu sou rica, rica, rica de maré, maré. Eu sou rica, rica. Aí a pobre dizia: quero um de vossos filhos de maré, maré, maré. Quero um de vossos filhos. Aí a mãe, a rica, dizia assim, e já tinha combinado: escolhei o que vós quereis de maré, maré, maré. Escolhei o que vós quereis de maré, desci. Eu escolho fulaninho de maré, escolho fulaninho de maré, desci. Que ofício dá ela de maré, maré, maré? Que ofício dá ela de maré, desci. Aí a mãe pobre tinha que dizer um ofício e tinha que acertar, senão não levava. Do ofício de carpinteiro, esse ofício não me agrada. Do ofício de sapateiro, esse ofício não me agrada. Do ofício de professor, esse ofício me agrada. Lá se vai, aí o filho vai para a pobre vai ficando rica. E a rica vai ficando pobre de filhos e de ofícios. E eu, na verdade, eu me lembrei isso para poder me lembrar que eu brinquei muito disso, eu adorava brincar disso, mas na minha infância não tinha do ofício de terapeuta. Me deu uma vontade de brincar disso, podendo ter o ofício de terapeuta. Do ofício de terapeuta, me manda o seu filho terapeuta, né? Para a mãe pobre. Me lembrei de qualquer maneira, eu me lembrei da origem em mim do ofício de terapeuta, né? Foi nessas brincadeiras, certamente, de me interessar em ser mãe de uma porção de gente que tem ofícios, mas que pode passar para o outro lado da mãe pobre e ela se encher de novo. Daqui a pouco a rica ficou pobre e tudo começa de novo. Então eu queria compartilhar com vocês essa pequena viagem. Delícia de lembrança, também brinquei disso, Berto, nem me lembrava mais. Delícia de lembrança, delícia completa de lembrança. Muito bom. Então, para todos, do ofício de terapeuta. Muito lindo. Muito lindo isso, muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? O microfone ainda está aberto. Acho que esse é o momento da gente começar as nossas despedidas anuais, né, de final de ano. Se desejar aí uma boa passagem de ano, que esse ano de 2021 traga mais aprendizados para a gente, traga aquilo que a gente vem buscando do nosso desenvolvimento, traga aí uma situação mais amena para as pessoas que estão sofrendo com esse coronavírus, né? Quem sabe essas vacinas aí nos ajudem a restabelecer um pouco desse equilíbrio, que traga inspiração para que a gente possa descobrir novas formas de caminhar também, novos caminhos que apareçam diante de caminhos que não estão muito amigáveis ou muito claros ou estão obstruídos, que a gente tenha aí a força criativa de criar nossos próprios caminhos, né? E desejo para vocês aí saúde, que se cuidem. Quero mais uma vez agradecer. Eu acho que esse encontro quinzenal é muito nutritivo, não só teoricamente, mas afetivamente também. É muito, muito bom fazer parte de um grupo onde a gente aprende de uma forma afetuosa. Eu acho que
graças a Sigrid e Humberto também, com a generosidade do compartilhamento do conhecimento com a gente, a Casa das Palmeiras, de ser esse espaço que se propõe a abrir um grupo aberto, né? Humberto falou que sejamos terapeutas, mas esse grupo também é aberto para não terapeutas, então que possamos ser aquilo que a gente tem que ser, né? Agradecer a presença de cada um também, a Casa das Palmeiras, e, enfim, estou ficando um pouco emocionada, que as despedidas são... Eu estou vendo aqui as carinhas, né, assim, de muitos de vocês que eu estive lá na Casa Amarelinha, como eu chamo, na Casa das Palmeiras, e eu fiquei com vontade, Humberto, de a gente fazer essa brincadeira quando a gente voltar a casa, viu? Eu fiquei com muita vontade de a gente fazer essa dinâmica, porque quem esteve conosco desde o começo no grupo, lá na Casa Amarelinha, da Casa das Palmeiras, nós sempre encerramos o fim de ano com uma dinâmica, né? Todas as vezes, a Lívia até nos perguntou hoje, vocês vão fazer alguma dinâmica? Bom, a dinâmica ela está por enquanto adiada, mas assim que retornarmos, né, quando isso for possível, nós vamos fazer essa brincadeirinha aí, Humberto, que eu fiquei com muita saudade dessa brincadeira. Mas olha, queridíssimo. Vai ter que ter o ofício de terapeuta. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Eu assim, queria agradecer muitíssimo a companhia de vocês, assim, uma companhia que também, assim, eu vi algumas pessoas aqui colocando, né, que foi, que foi muito, muito bom estar conosco, né? Mas olha, nós também só temos que agradecer, porque foi um momento assim quinzenal, mas foi um momento que nós nos preparávamos para esses encontros e que nós realmente esperávamos por ele, né? Assim, por esse encontro. Realmente ficávamos à espera, eu e Humberto, a Lívia, o Fábio, né? Realmente a gente assim, nós também temos muito que agradecer a vocês, porque isso nos ajudou com esse ano tão longo que a gente atravessou aí. Esses encontros de afeto nos ajudaram a carregar um pouquinho desse ano, né? Assim, tão difícil, né? Assim, eu me sinto assim muito agradecida também, muito emocionada também, viu, Lívia? Eu também estou muito emocionada, porque é um ano particularmente difícil para mim, porque eu não vou a São Luís há um ano quase, né? Assim, desde de Natal, foi o último dia que eu estive na minha terra, na minha cidade, e realmente assim sinto muita falta de lá. E ter estado com vocês acalmou assim meu coração, porque me trouxe uma suavidade, né? Foram encontros muito suaves na companhia de todos vocês. E estar com vocês aqui, algumas carinhas desde o começo. Estou vendo aqui a Jacira aqui de frente para mim. Oi, Jacira, né? Vera, desde o começo conosco, né? Assim, me perdoe se estou esquecendo alguém que eu não tenha falado aqui, que esteve com a gente desde o começo, né? São pessoas muito que nos acompanham aí, né? Assim, obrigada por vocês estarem com a gente, né? Assim, muitíssimo obrigada. Passar aí a palavra para Humberto. Fábio, depois, se você quiser falar também uma coisa, uma palavrinha, fale aí também. Fábio, cadê o Fábio? Bom, eu gostaria de agradecer, né, pela companhia de todos, né, do Humberto, da Sigrid, de todos vocês. Eu estava aqui pensando que nós estamos fazendo história, né, porque há anos atrás pessoas frequentaram, né, esse grupo de estudos, e hoje somos nós no tempo atual, né, fazendo a história
e que amanhã serão outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante para a história, para a nossa biografia, né? Que possamos levar essa chama, né, de aprendizado, de compartilhamento e de eternos aprendizes. Eu acho que isso que é mais importante, que a gente possa levar isso para todas as esferas da nossa vida. Então, um abraço para todos. Então, até o ano que vem. Tchau, gente. Até ano que vem. Tchau, gente. Obrigada, Humberto, Sigrid. Tchau, muito obrigada pela participação de vocês. Muito, muito boa. Muito feliz. Obrigado, Vera. Muito bom. Obrigada a vocês também pela oportunidade de estar dividindo aí dessa forma tão sensível de vocês dois aí, da Lívia também, de todo mundo. Obrigada, Cris. Obrigada. E em janeiro, a gente vai tirar um recesso, mas em janeiro a casa mantém alguns eventos, então fiquem ligados nas redes sociais, nos grupos. A gente está preparando aí alguns eventos abertos para que a gente possa se encontrar até o retorno do grupo também. Está longe março, né, Lívia? A gente vai dar um jeito de se encontrar até lá. Olívia, melhor a gente organizar um grito de carnaval virtual para fevereiro, hein? Vamos! Tá bom. Tô dentro, hein? Vamos. Beijo, gente. Beijo, Antônio. Beijo a todos. Beijo, Tchau, Sigrid. Foi gente. maravilhoso ver vocês. Eles Beijo. deixaram saudades, João. Muito. Um beijo, obrigada. Muitas Beijo. saudades. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal! Vocês também. Tudo de bom. Feliz ano novo. Obrigada.